Então tá, vamos lá pro lançamento da semana. Gente, vocês estão bem? Eu tava precisando dormir por conta da Book Friday, agora já tô mais legal e tal. Bom, ontem eu divulguei um Reels, né? Eu publiquei um Reels lá no Insta e foi impressionante como bombou o assunto Batman gigante. Tá, deixa eu contextualizar. Vocês sabem que atualmente a revista mensal do Batman está na edição número 6 da Panini. E agora, essa semana, chega, na verdade na semana que vem, chega a número 7, certo? A número 7, ela estreia a nova fase do Batman do Matt Fraction. Só que um detalhe importante, tá? A mensal da Panini, ela sempre tem duas revistas originais, vocês devem saber, né? Tipo o Batman e a Detective Comics. Aí, como vai estrear uma nova fase a partir da semana que vem, um pouco antes, a Panini lançou isso aqui, que é exatamente a revista Batman, que vai sair na mensal brasileira Batman, porém num tamanho grande, né? Cara, eu já fiz vídeo desse gibi, dá uma olhada no que o Jorge Menez faz. Eu vi a galera com sentimentos assim conflitantes sobre esse Batman gigante. Cara, é legal a Panini publicar, sabe? Não faz sentido do ponto de vista de que, pô, quem comprar a edição número 7, essa história já vai estar dentro do mix a partir da edição número 7, né? Isso aqui é uma história com início, meio e fim, né? Para quem não sabe, a fase Matt Fraction tem essa característica, né? Cada edição, elas constroem algo maior, mas tu consegue ler separadamente. Acho legal por parte da Panini valorizar a fase nova. Pô, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer algo, né, fora da caixa. Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, a principal crítica da galera, né, a esse Batman gigante tá nisso aqui, ó. Edição gigante. Vamos ser sinceros, tu olha pra isso aqui, tu já sabe que é bem grande, né? Não faz sentido estar escrito edição gigante. Galera, aí teve um comentário no meu Twitter que eu acho que faz muito sentido. Por mais que a Panini vai lançar uma edição do Batman, tá, com a mesma capa, só que, né, se tu chega numa banca, tu percebe que um gibi é muito maior que o outro, né? Por que colocar edição gigante especial aqui na capa? Eu imagino, tá, que seja, isso eu li no Twitter e eu acho que faz muito sentido. Para diferenciar, por exemplo, na Amazon. A pessoa vai comprar na Amazon, ela vai ver essa capa, vai ver a edição número 7 com a mesma capa e vai, beleza, qual que eu compro? Ou a pessoa vai comprar enganado. Então eu entendo que essa é a ideia da Panini, né? É criar um diferencial para o comércio online. Vou falar para vocês, tá? Você sabe que eu sou bem transparente, né? Eu só comprei esse gibi por causa desse vídeo, assim, vamos fazer um investimento, mostrar no canal uma edição diferente, mas é uma coisa que eu normalmente não compraria. Eu compraria a edição número 7, que tem a história, porque eu tô muito mais interessado em ler do que observar um Batman em tamanho grande. Mas enfim, mas se vocês querem saber o que tem de extra aqui, ó, tem um Batmóvel, projeto do Batmóvel, com uma entrevista do Matt Fraction, né? Para quem não sabe, o Matt Fraction é o cara do Gavião Arqueiro, né? Ele fez muito gibi, né? Tem aquela fase do Homem de Ferro maravilhosa. Tem aqui alguns designs de personagem. Aqui, ó, o Robin, ele já é a estrela da segunda edição. Pô, a segunda edição é muito boa. E o que mais aqui? O design do próprio Batman. Percebam que o Jorge Menez, né, ele trouxe algo mais clássico misturado com um Batman mais moderno. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Cara, sim, recortar isso aqui, pegar um estilete, tirar essa lateral e ter esse pôster lindo aqui do Gabriele De Otto. Gente, mas é isso. E aí, vocês vão acompanhar a fase Matt Fraction? Eu tô planejando fazer um vídeo até número 6 desse Batman. Como eu falei, são duas revistas, a Detective Comics e a revista Batman. Cara, as duas até a 6 estão muito boas. Ou seja, se tu pegar essa mensal da 1 a 6, muito legal. Tom Taylor, ele é ousado, ele toca ali em pontos, né, ele vai mexer no passado do Thomas Wayne, né, tipo, ele tá mexendo na cronologia do Batman. E foi legal, sabe? Ele traz mudanças interessantes. Por outro lado, o Zdarsky, né, que escreve o seu último arco, né, que na verdade foi até a edição número 5, né, o arco do Zdarsky, foi um arco legal também, né, um bom, assim, meu Deus, maravilhoso, mas bem legal de acompanhar. Então, assim, o Batman tá em grande fase e agora vem Matt Fraction. 40 páginas, fase muito elogiada, R$ 59,90 e a tradução é do Diogo Prado. Vou falar de um personagem que está completando 40 anos de existência. Gente, vocês têm noção? Bom, primeiro, né, estamos falando sobre o Longo Adeus, lançamento da Panini e do Dylan Dog. Vocês têm ideia
que tem 3 editoras diferentes publicando o mesmo personagem hoje no Brasil. Cara, que loucura! Vamos lá. A Panini, ela tem um estilo de publicação, vamos dizer assim, de grandes clássicos do Dylan Dog. Então, esse Longo Adeus sai em capa dura, originalmente foi publicado em 1992, e, bom, enfim, né, quase 40 anos, e é uma das histórias mais aclamadas desse personagem. Já tinha saído aqui no Brasil pela Mitos, né, em formatinho já há muitos e muitos anos, e agora sai no mesmo formato que ela está sendo relançada na Itália. Tá? Vocês estão vendo agora na tela imagens de um vídeo feito por um fã, meio que adaptando o gibi para o YouTube, para provar o quanto essa história realmente é aclamada, né, inclusive lá na Itália. É engraçado que a gente está falando de um clássico do personagem, mas que não segue o padrão das suas histórias, né? Não é um quadrinho que vai ter um terror, um splatter, né? Na verdade, né, não vai ter o Groucho fazendo uma piada ruim. Não, é um quadrinho sobre o primeiro amor de Dylan Dog. Talvez não seja o ideal para conhecer o personagem, aí vale a pena de repente tu correr atrás das coleções da Mitos, né? A Lawrence também está publicando o Dylan Dog, mas, né, é um grande clássico. Não divulgaram quem traduziu, mas temos Tiziano Sclavi escrevendo e olha aí o saudoso Carlo Ambrosini desenhando, né, já falecido. Gente, olha só, eu tô gostando de colocar no lançamento da semana, às vezes quadrinhos que já tiveram resenha aqui no canal. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Castelo dos Animais, porque é interessante de ver a repercussão da resenha e às vezes eu, obviamente, né, eu tenho a minha autocrítica, às vezes eu olho meu próprio vídeo e digo, pô, podia ter falado tal coisa de tal forma, enfim, mas foi legal, foi legal. Foi uma resenha que causou um barulho, inclusive não era um vídeo de venda, não estava divulgando nada assim, mas eu coloquei na descrição do vídeo o link, tá? Como toda descrição do vídeo tem link do quadrinho que eu estou comentando, né? E uma galera pegou o Castelo dos Animais, que me deixa muito feliz, e continua afirmando, por enquanto, é o melhor de 2026. Cara, isso aqui é fantástico, eu acho que ele quebra muito a expectativa, né, de, mais uma adaptação de George Orwell. Não, vamos falar o que acontece depois da Revolução dos Bichos, fazendo um resumo rápido. Aqui a gente tem a Miss Bee, que é uma gatinha que vive sobre a terrível tirania, né, do touro. O touro, ele é vamos dizer assim, o rei daquele castelo onde os animais moram, e ele explora a força de trabalho, né? Então o trabalhador, né, enfim, eles vão reformar o castelo, vão fazer a colheita, mas eles não têm, né, um retorno real do Estado do que eles estão ganhando. Obviamente, uma analogia política que está sendo feita aqui. Aí tem um evento impactante, que eu cheguei a falar na resenha, não é spoiler, né? Morre um personagem central ali daquele grupo de animais, a gatinha acaba se revoltando e, através de um plano de um rato e de um gambá, talvez? Um coelho. Os 3 vão trazer uma revolução para derrubar o touro. Cara, como vocês viram lá na resenha, foi um quadrinho que me fez adquirir cultura. Eu fui atrás para entender as inspirações aqui do Javier Dorrisson, né? Então ele vai se inspirar muito numa revolução que aconteceu na Sérvia entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E é interessantíssimo, assim, sabe? Essa ideia de, cara, como é que tu resiste a um tirano de forma não violenta? 288 páginas, tradução da Renata Silveira. Dá uma lida nisso aqui. Vamos falar sobre aquele que, pra mim, tá? Eu acabei de falar do que é atualmente o melhor quadrinho de 2026. Vamos falar daquele que foi o melhor quadrinho de 2025. Gente, Assorted Crisis Events. Agora a gente está falando de lançamento na gringa. Esse gibi da Image, né, originalmente da Image, está sendo lançado pela Panini Itália. Aí tu vai dizer, ô Vini, pô, agora ficou na cara, né? Porque vocês lembram que eu comentei que essa é uma publicação que já tem editora no Brasil. Tá? Eu já tive confirmação de 2 editoras sobre isso. 2 tentaram ir atrás desse gibi e os direitos já tinham sido vendidos. E eu, cara, vamos lá, a conclusão óbvia que a gente tirou é que, bom, se a Panini está lançando na Itália, provavelmente a Panini Mundial licenciou e aí a Panini Brasil vai poder publicar. Não tá com a Panini. Na verdade, gente, eu não faço ideia quem licenciou esse quadrinho. Eu tenho uma pequena suspeita, assim, de uma outra editora. O importante é que eu imagino que logo, logo sai por aqui. Bom, para quem não viu meu vídeo de melhores do ano, que aliás tá bombando, gente, esse é um quadrinho do Dennis Kemp, né, o cara do Supremos, e a arte é do Eric Zawadzki. E aqui a gente acompanha
um grupo de pessoas em histórias fechadas, né, uma grande antologia, que elas estão perdidas meio que no tempo e no espaço. Sei lá, tem uma menininha no começo que ela está caminhando e o passado, o presente e o futuro aparecem para ela. Sei lá, vai ter um dinossauro do nada, vai ter uma passeata da Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha. Cara, é só loucurada. É tipo como se fosse o além da imaginação dessa geração. Bah, agora entreguei a idade. Tem uma história que pra mim é uma das mais legais. Gente, é sobre um cara que ele começa a ver que o tempo de vida dele tá passando mais rápido que o normal. Tipo, ele pisca e ele sai de uma criança para um adulto trabalhando no emprego burocrático. Só que o legal aqui é que chega num ponto durante o gibi que tu começa a se questionar, será que tem ficção científica nisso? Será que, de fato, será que não é só o cara perdendo as oportunidades da vida porque ele consegue passar um tempo, dá pra dizer, de qualidade, junto com a família, junto com a esposa, junto com os filhos? É um gibi que traz muita reflexão e, cara, tem edições só pra você ter uma ideia, tá? Eu já falei isso lá no outro vídeo. Olha isso aqui. Tipo, tem uns experimentos narrativos, né? Esse aqui é sobre é a história de uma menina traumatizada. Cara, eu li isso numa tacada só porque é muito bom. Talvez a minha história favorita seja essa aqui, ó. Que ela se passa... São duas cidades de realidades paralelas. E aí a gente vai vendo literalmente o paralelo entre cada uma, né? Uma tá beirando a destruição e a outra tá, né, extremamente próspera. Para você ter uma ideia do sucesso desse quadrinho, além dele estar sendo publicado agora na Itália, nos Estados Unidos, acredito que seja essa semana mesmo, não, acho que foi semana passada, enfim, ele está ganhando capas do Javier Pulido, né, porque literalmente toda a série, da 1 até a 7, ela está sendo reimpressa lá fora com novas capas. Meu, e é uma mais legal do que a outra. Vamos falar sobre Mark Millar. Cara, eu nem acredito. Essa semana, desculpa, só para constar, né? Semana passada, né, a gente tá, você sabe que o lançamento da semana, ele tá sendo um pouquinho atrasado, né? Geralmente ele saía sábado, hoje está sendo terça por conta da Book Friday. Eu vou melhorar, eu prometo. O importante é que o Mark Millar ainda tá vivo. E semana passada saiu o primeiro TPB, na verdade o TPB, né, num geral, que reúne a última minissérie lá do Nemesis. Vocês lembram o que é o Nemesis? Cara, é uma versão do Coringa que é o Batman ao mesmo tempo, só que é horrível. Bom, eu já comentei esse quadrinho no canal, né? A Panini meio que largou de mão, né, no Brasil a licença do Millar World, né? Os últimos lançamentos foram em 2024, né? Teve o Embaixadores e o Night Club. E a Panini parou, cara, exatamente, inclusive, quando ela ia trazer o grande evento, que é o Big Game, né? Então, né, um quadrinho que não saiu no Brasil. O importante é que o Nemesis em si teve duas minisséries, que de fato foram publicadas por aqui. Aí tem o Big Game, que é, né, enfim, o Nemesis é super importante nesse crossover, que é o crossover do Millar World. E agora tem o Nemesis Forever, né, que é o que está ganhando o TPB agora. Tecnicamente, essa é para ser a última minissérie do Nemesis, sendo que não era nem para ter a primeira, mas tudo bem. Ele estava se recuperando de umas rasteiras que ele levou nas últimas minisséries para dominar o mundo, mas agora tem um agente da FBI atrás dele. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um texto do meu redator Érico Assis, lá no Vira Página, aí vocês podem saber um pouco mais sobre o Nemesis. Quem diria, Mark Millar ainda está vivo. Vamos para a França para terminar esse vídeo, né? Terminar os destaques. A gente vai falar sobre Panorama e eu vou falhar para falar o nome do autor, mas é um autor muito conhecido pela França, que é o Louis Trondin. Olha aí, estamos falando agora de uma obra escrita e desenhada por ele. Esse autor geralmente trabalha solo, né? Ele faz muitas experiências com quadrinhos. E ele, inclusive, ele fez muitas obras mudas ali nos anos 90, tipo Mr. I e Mr. O, e criou um personagem, não, que é o mais famoso dele, que é o Lapinot. Cara, pra você ter uma ideia, o quadrinho que ele fez para aprender a desenhar sobre esse personagem tem 500 páginas. O cara começou desenhando a sua carreira com um catatal gigante. E o experimento mais recente que ele fez, né, então com o Lapinot, saiu essa semana, que é justamente um gibi de 3,5 metros. Vini, como assim? Como é que faz um gibi desse tamanho? É aquela ideia de sanfona, né? Um quadrinho que ele tem 3,5 metros por 14 centímetros. Então, tipo, se tu fecha a sanfona
Ele é pequenininho, tipo o tamanho de um celular, mas acaba sendo aí um plano sequência gigantesco do personagem. Rapidinhas, vamos lá para os últimos lançamentos. Começando com a Panini Point, tem o Superman edição número 15 da Saga, Saga dos X-Men edição 9, Excepcionais X-Men 6, X-Men número 10, Homem-Aranha Miles Morales 8, Liga da Justiça 1, olha aí, a mensal está sendo relançada, e aí para fechar a Panini tem Coleção Clássica Marvel número 16, Vingadores número 9. Da Mitos tem Zenith, história completa. A Mitos basicamente a Mitos está reimprimindo esse material, que é um dos primeiros trabalhos ali do Grant Morrison para 2000 AD, só que agora sai em capa cartão. Tem Ken Parker, edições 34 e 35, Dylan Dog, edição 47, Presenças. Aí tem uma editora que é a Latitude, que está lançando Aqui Estou, Como Sou, uma HQ sobre a mente. É uma HQ sobre como a mente funciona. Parece legal. Pela plataforma 21, tem Blades of Fury, Fúria no Gelo, que fez um grande sucesso aí como webcomic, né? E agora a editora está trazendo. E é feito por um casal de autoras, que inclui uma brasileira, a Deia Muniz. Na gringa, tem o começo de Fall of the House of Slaughter, que é uma minissérie derivada, né, do Something's Killing the Children. Tem o Ben 10, né, saiu então semana passada, expectativas altas, lembrando que a gente está falando de lançamentos, né, da semana anterior. She-Spawn, a Mulher Spawn, olha aí, nova série do Todd McFarlane, escrita pela Gayle Simone, com desenhos do brasileiro Iggy Guará, aí da mesma autora, do Gender Queer, né, que talvez seja o gibi mais proibido em bibliotecas dos Estados Unidos, tem o Opting Out. E a Marvel, olha aí, que momento, ela insiste em voltar com a Guerra Civil. Então, agora a gente tem uma nova série que é o Civil War, uma nova minissérie, que é o Civil War Unmasked. Aguardem. Ainda tenho 2 quadrinhos de news, domingo, onde a gente vai comentar mais novidades da Marvel. Bom, vamos lá, eu não gosto de julgar, mas tá meio ruim, não tá empolgando muito. Gente, era isso. Pô, tu clicou no like, isso ajuda muito. Lembra que a Book Friday acontece essa semana, então momento jabá, entra nos grupos, também vou fazer live no canal, tudo bonitinho. A Book Friday, tá? É de quarta para quinta. E aproveita, nesse momento, cara, agora virou um momento jabá. Tem Tartarugas Ninja do Pipoca com 50%. Tá? Então tem link aqui embaixo. Valeu.